E a Beth é atriz. Então, o negócio dela é teatro, gesto, palavra, roupa, maquiagem. Que não sei se vocês viram as fotos dela. A Clarice era uma pessoa fisicamente muito marcante. E ela... Então, é difícil não parecer com Clarice para fazer Clarice. Então, mas a minha coisa, eu escrevo. Eu queria fazer uma coisa por escrito, mas você pode fazer uma peça de teatro também com o escritor. Ou você pode fazer uma obra crítica. Mas eu resolvi fazer uma biografia porque eu fiquei... Quanto mais eu aprendi sobre a Clarice, mais eu pensei, gente, essa mulher, realmente, a obra dela... Por isso que ela se presta muito bem ao teatro, à dança, às expressões, à poesia, à música, as expressões que não são só expressões de crítica literária, que é o destino, às vezes, infeliz de muitos escritores. Ela se abre para muitas interpretações. E o que eu descobri, que eu adorei descobrir, que para o biógrafo é uma coisa muito rica, é que a vida dela é tão interessante quanto a obra dela. Então, você pode contar a história da vida dela paralela à vida, à obra dela. E os dois ficam tão ligados e tão empolgantes que, apesar do meu livro ter quase 700 páginas, meu Deus, desculpe, gente, podia ter sido mais. Mas isso, para mim, ficou curto, porque ficou muito. Como vocês... Ela tem 1 hora... para contar Clarice Lispector. É muito pouca coisa, gente. Então, eu queria fazer isso, mas eu não queria matar ninguém, né? Eu queria as pessoas como Ana, no conto Amor, também tem que voltar para casa, tomar conta dos filhos e comer. Mas foi uma experiência como você está tendo, absolutamente rica e ótima. Mas, Benjamin, você foi para a Ucrânia, quer dizer, conta um pouquinho como é que foram as suas andanças para fazer essa pesquisa. Olha, a Clarice te leva para muitos lugares dentro de você, como você sabe. É uma coisa que te abre e que te faz descobrir muita coisa que está dentro de você, mas que você talvez nunca tivesse palavras para exprimir. Mas, o outro lado, essa coisa da vida e da obra, ela me levou fisicamente para lugares que ainda não são número 1 nem número 80 na sua lista turística mais desejada. Mas eu fui para a Ucrânia, por exemplo, que é o país onde ela nasceu. Eu fiquei apaixonado pela Ucrânia. É a coisa mais louca que eu já vi. É uma coisa... na parte onde ela nasceu, no oeste da Ucrânia, Podólia é a região, a província, fica na fronteira da União Soviética com o Ocidente. Bom, não era depois da Segunda Guerra, não era mais Ocidente, mas com a Romênia e por aí. Então, os soviéticos, que eram pessoas inteligentes e muito loucos, tiraram todas as placas das cidades. Então, você vai, não é São Paulo aqui, Campinas, direita, 80 quilômetros, sabe? Colocaram o negócio de Campinas no lugar de Ribeirão Preto e Ribeirão, no lugar de Santos e tudo isso. E no país inteiro. Porque quando os ocidentais iam chegar, aí, assim que iam vencer, né? Confundindo o exército. Então, mas 20 anos de independência, e a gente fez uma coisa aqui sobre isso. A Ucrânia foi o último país da Europa que entrou no Google Maps. Porque ninguém sabia onde ficaram as aldeias. Então, a gente foi andando por aí, e você para, e ninguém tem emprego lá, naquelas regiões. Nas cidades é melhor, mas lá, depois do desastre da União Soviética, tudo ficou muito... e você pergunta, fulano, onde fica isso que está no caminho? Ele diz, está por aí. Então, você vai por aí. Mas lá vem outro, assim, gritando atrás, não, é por aí. Então, o contrário inteiro. Então, eu fiquei 3 dias procurando Chechelnik, que fica a menos de 200 quilômetros da capital, Kiev. E você vai entrando, cada quilômetro... A capital é Kiev. Kiev, que é uma cidade grande, moderna. Mas, como em muitos países da Europa Oriental, a coisa moderna da capital nem chega ao limite do município, sabe? É uma coisa... E você já chega a um lugar muito... sofrido, que era a Podólia, onde morreu
não centenas, mas dezenas de milhões de pessoas no século XX, com um desastre traz outro. E você vai cavando numa região, numa geografia absolutamente perdida. Eu estava com um carro, com motorista, com GPS, com tudo, e mesmo assim a gente ficou perdido. E quando você tem essa sensação, é muito interessante que a família da Clarice também se perdeu naquela região. A família da Clarice ficou perdida, literalmente, tentando fugir de uma guerra racial, uma guerra em que morreram 10 milhões de pessoas, em que o avô da Clarice foi assassinado, a mãe foi estuprada, a família foi totalmente arruinada e exilada, e acabaram em Maceió, of all places, de todos os lugares do mundo. E então eu conheço o Nordeste do Brasil, porque eu fiquei um tempo no Recife. Então você fica passeando por aí, imaginando essa gente, como que seria 100 anos atrás? Como é que eles viram isso aqui, e não aqui de São Paulo de 2010, mas Maceió em 1920. E a relação com o mar, né? Você vê que isso é uma coisa forte na Clarice durante a vida toda. Toda a obra da Clarice, de alguma forma, fala da relação com o mar. Talvez tenha sido por isso. O mar foi a chance, né, de uma nova vida. De salvação. Chance de liberdade. E ela ficava em Pernambuco, onde ela foi aos 5 anos. Eles saíram de Alagoas para Recife, que era uma cidade maior. E as grandes alegrias da infância dela foram as idas naquela época. Não sei se tem pernambucanos aqui, mas... Ela tomava banho de mar antes do Olinda, amanhecer. tem pernambucanos aqui. Bom, ninguém vai para a praia em Olinda. Vão para Boa Viagem, vão para Itamaracá. Mas naquela época todo mundo foi para Olinda. E as alegrias dela foram as idas às praias de Olinda, que eram as únicas férias que teve o pai dela na vida inteira. Umas horas na praia. Era tudo que esse homem que se batalhou tanto para implantar a família neste país totalmente estranho para ele. A mãe nunca chegou a aprender a língua. E a única coisa... Então, talvez fosse também uma memória do pai dela. Com certeza. Tem um conto dela que fala sobre isso. As idas ao banho de mar antes de amanhecer. Que eles iam antes do nascer do sol. Pegaram saíam no escuro, pegavam o bonde, iam para lá, entravam no mar. E ela dizia que ela queria deixar um pouquinho, fazia bem deixar. Ela tomava um pouquinho do mar, em concha, ela tomava um pouquinho do mar. Toda a vida ela fazia isso. Bebeu a água do mar. E quando voltava em casa, ela não queria tomar banho logo para ficar ainda aquele sal. O pai dizia que fazia bem o mar, esse contato com o mar. Mas uma coisa que... Já que você está quase que interpretando aí a Clarice, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você costurou o texto da peça? Foi você que fez como é que chama o texto da peça? Não é roteiro, a dramaturgia é sua. Como é que você costurou isso entre falas mais autobiográficas e ficcionais? Todo o corpo de texto, Clarice, é documentário, de certa maneira. São trechos de depoimentos, de entrevistas, de correspondências da Clarice. Então, nessas conversas que ela vai tendo com o público, ela vai revelando justamente as opiniões dela, coisas que ela fala. E alguns trechos, por exemplo, do próprio livro Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, que são colocados às vezes... foi uma grande colcha de retalhos, sabe? Eu fui costurando essas opiniões, às vezes até colocando coisas que eram separadas juntas e que ganharam um outro entendimento pelo lugar onde você coloca aquela opinião. E isso foi sendo costurado com essas obras. Então, a Clarice se transforma nos personagens e volta para ela mesma. Assim que eu fui conduzindo a história. Uma curiosidade, a máquina de escrever, aquela coisa dela escrever no colo, isso, quer dizer, esse imaginário que existe da Clarice, até da gestualidade dela, com o cigarro, com a máquina de escrever, tudo isso está lá? Está tudo lá, inclusive. Quando ela começa a narrar o conto Amor, na verdade, ela começa a escrever o conto Amor. Então, ela fala da importância das palavras, fala que a misericórdia tem que nos levar a uma ação, mesmo que seja uma ação das palavras. Aí eu faço ela escrevendo, se inspirando para escrever o conto, e ela começa a narrar o conto. No meio dessa narração, que passa por uma coisa gravada, eu deixo a máquina e aos poucos vou me transformando na Ana. Ponho um elemento cênico na Ana assim e vou para o bonde.
sento no bonde. Quando começa o movimento do bonde, aí já é a Ana. Então, o conto, que na verdade é todo narrado na terceira pessoa, no espetáculo começa narrado pela terceira pessoa e depois passa para a primeira pessoa através do personagem da Ana. Então, ela deixa de contar e passa a vivenciar aquele estado. Tanto quando ela sai do bonde, ela entra no Jardim Botânico, a proposta é que o público possa vivenciar junto com o personagem esse estado de epifania, esse estado de descoberta dessa dimensão maior da vida. Eu acho interessante, alguém me falou, mas o que você vai fazer com a Betty Goulart? Ela é uma atriz famosa, linda, assim, você é um intelectualzinho aí. Eu falei, bom... Ele é meu mais novo amigo de infância. A gente se encontrou. Bom, eu falei primeiro, a gente tem essa coisa de Clarice, né? Que é uma coisa, quem tem esse amor pela Clarice é meu amigo, minha amiga. Isso já é fácil, né? Mas também eu falei, o que ela faz na peça dela tem muitos pontos comuns com o que eu faço, porque você falou da costura. Bom, tem muito. Eu falei que esse livro já é um livro grosso, assim. Mais uma vez, desculpa, mas é. Necessário. Mas eu também podia ser, como a peça dela podia ser 20 dias, pegando o texto de Clarice, que não tem final com Clarice. Você sempre tem que... Você escolhe uma citação para ilustrar alguma coisa e tem 10 mais que você podia, mas que você deixa fora. Então, você vai criando um personagem igual que ela fez no teatro, na linguagem teatral dela. Eu fiz da minha maneira, mas costurando. E cada Clarice, eu acho a riqueza da Clarice e a razão que estamos aqui falando dela, que não é uma coisa... Estão me ouvindo? Ele está sumido de vez em quando, mas pode falar. É que a Clarice é uma coisa super aberta, é uma coisa que se presta a muitas interpretações, como já tiveram outras biografias, tiveram outras peças de teatro, claro. Tiveram muita música, muitos trabalhos literários feitos em cima da obra dela. E por isso que o título do livro é Clarice, vírgula, porque não só que a lore da aprendizagem, esse livro, a Beth estava falando uma coisa engraçada agora, que a Rocco vai lançar as obras da Clarice em audiolivro. E chamaram a Beth para ler um livro, e foi a aprendizagem, que é um livro que começa com uma vírgula. Então, como que vai? 2 pontos. Termina com 2 vírgula e termina com 2 pontos. Como que você lê isso, sabe? Uma vírgula? Assim, vírgula. Tem que ser. Você falou isso? Falei. Falei, eu tenho que falar porque é uma ousadia literária da Clarice. Eu acho que a Clarice, inclusive, é uma geradora do novo. Ela era grávida de alguma coisa nova que ela estava fazendo naquele momento. Não sei nem até que ponto ela tinha consciência daquilo que ela fazia e de tão forte aquilo seria. Mas ela começa esse livro com uma vírgula e termina com 2 pontos, o que já passa para a gente a sensação de que existe alguma coisa antes e terá depois. Aquilo é só um fragmento, é só um instante da vida desses personagens. E as obras maiores são as obras que se abrem assim, desse jeito. É engraçado isso, né? Entrando numa questão mais, talvez, literária mesmo, estilística, o Joyce, assim, né? O River Run, começa e acaba com essa palavra, River Run, que seria rio correndo, né? Rio, né? Que é o Finnegan's Wake, né? E isso é uma coisa, é uma espécie de moto contínuo, né? Que eu acho que é responsável, em grande parte, pelo fato da Clarice ter uma projeção internacional como poucos escritores têm. Porque ela é uma escritora de uma linguagem universal. Quer dizer, claro que nós temos vários escritores universais. Quem há de dizer que Machado de Assis não é universal ou Guimarães Rosa? Mas ela é a autora brasileira com mais teses pelo mundo. Ela tem uma linguagem que ela não está marcada culturalmente, né? Talvez o Benito, como americano, possa falar isso. As pessoas, eu acho interessante. Tem muitas Clarices, tá? Você pode escrever sobre a Clarice como brasileira ou como latino-americana, dentro do panorama da América Latina daquela época. Você pode escrever sobre ela como judia. Você pode escrever sobre ela como mulher, dentro do contexto do feminismo, das mulheres trabalhando, das mulheres saindo um pouco do armário, digamos, como ela fez, assim, saindo da casa, de dentro da casa, essas coisas. Mas, bom, todos nós temos nós mesmos, assim, civis, temos muitas perspectivas e temos muitos aspectos da nossa personalidade. E a Clarice também teve. E então, é por isso que estamos aqui, eu acho.